O Red Dead Redemption 2 é um prequel do Red Dead Redemption de 2010, ou seja, a sua trama ocorre 12 anos antes, contando a história de ascensão e queda da gangue Vanderland, enquanto o jogo de 2010 é uma sequência direta, colocando um ponto final em toda essa história. Mas e se eu te contar que um simples conselho poderia ter mudado totalmente o rumo da franquia, com a vida do John tendo um final feliz, longe de todo o cenário de desgraça que testemunhamos no Red Dead 1? Bom, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do OEG, então assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que tu vai se surpreender. Mas me diz aí, o teu PC não roda nada além do Mineirinho Adventures? Então saiba que a solução tá lá na Hook PCs. Lá você encontra uma baita variedade de peças, desde processadores até placas de vídeo e periféricos. Eles também têm máquinas montadas desde opções custo-benefício para trabalho e jogos, quanto máquinas top de linha para quem procura jogar em 4K. E na compra de qualquer máquina do site, tu pode ganhar uma cópia gratuita do Red Dead 2 para Steam. Basta finalizar tua compra usando o cupom canal do OEG. Além do Red Dead 2, esse cupom também te garante frete grátis. Clica no link da descrição e aproveita essa oferta, pois ela é válida por tempo limitado. Agora eu tenho um recado para os fãs de futebol, pois o preço do EA Sports FC 24 foi lá pro chão na Friga Games, com todas as versões custando apenas R$ 49,90. O Red Dead 2 não ficou de fora, já que tu garante o teu por apenas R$ 29,90 para Xbox. Lembrando que esse preço pode ficar ainda menor caso tu aplique o cupom canal do OEG ao finalizar a tua compra. Então clica no link da descrição, pois todos os jogos comprados até as 9 da noite são entregues no mesmo dia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na reta final do Red Dead 2, a gangue Vanderland está desmoronando. O Dutch está no ápice da sua loucura, enquanto o Arthur está no ápice da sua descrença com a gangue e escolhas de vida. A tuberculose mudou totalmente a forma como o Arthur vê o mundo, o fazendo finalmente enxergar o que a gangue se tornou, em algo supérfluo e vazio, com dinheiro e poder sendo as únicas coisas que importavam na reta final. Os alicerces pelo qual a gangue foi constituída foram abandonados, com o grupo deixando de ser uma família de fato. Nessa altura do campeonato, o Arthur já havia percebido que as atitudes do Dutch, que são endossadas e até mesmo sugeridas por Micah, levariam a gangue à sua total destruição, causando a morte dos seus membros, como aconteceu com Sean, Hosea e Lenny, por exemplo. A morte desse trio está totalmente na responsabilidade do Dutch, já que a razão para a morte do Sean foi o patriarca achar que a família Gray e Braithwaite eram constituídas por idiotas, enquanto a de Hosea e Lenny foi pelo desleixo da gangue em Saint-Denis, pensando que poderiam enfrentar o maior criminoso da cidade, enquanto o italiano detinha poder, dinheiro e todos os segmentos da cidade sob o seu guarda-chuva. Prova disso foi a pronta resposta da polícia de Saint-Denis e Pinkertons, que já estavam na espreita para algum movimento grande da gangue, mesmo após a morte do Bronte. Com base em tudo que vemos ao decorrer da história, com o Dutch constantemente desafiando e provocando Cornwall, as famílias de Rhodes, Angelo Bronte e Pinkertons, podemos chegar à conclusão de que tudo foi feito por conta de orgulho, egoísmo e egocentrismo, já que não tinha razão alguma para o Dutch comprar briga com essa galera, principalmente após o roubo ao banco de Valentine, já que a gangue tinha embolsado simplesmente $20 mil. Esse dinheiro já era o suficiente para empacotar tudo e ir embora, seja para a Austrália ou até mesmo para o Tahiti. Observando e entendendo isso tudo, que sob a tutela do Dutch e Micah tudo estava fadado a colapsar, o Arthur múltiplas vezes aconselhou o John, pedindo que ele abandonasse tudo e não olhasse mais para trás. A primeira vez que isso é dito é na missão Ponte para Lugar Nenhum, onde o John revela estar nervoso e preocupado com o futuro. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. But what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Like I said, John, when the time comes, you go. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. O mesmo acontece na missão final do capítulo 6, intitulada como Sangue, Morte e Redenção. Nela, o Arthur reforça o pedido mais algumas vezes. I want you to not look back. Like I said.
All right, Arthur, come on, let's go. You go. Keep pushing, Arthur. No. No. I think I've pushed all I can. It would mean a lot to me. Please. There ain't no more time for talk. Go. Arthur. Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. Nos pedidos, ficou claro que ele gostaria que o John fugisse daquilo tudo com a sua família. O Arthur sabia que qualquer coisa relacionada à gangue lhe traria apenas coisas negativas, colocando Abigail e Jack em risco. Porém, como bem sabemos, o John não seguiu este valioso conselho. O John olhou para trás, olhou para o passado, não seguiu em frente. Ele foi em busca de vingança daquilo tudo que o Arthur incessantemente lhe pediu para esquecer. O início do fim começa na missão Veneno Americano, onde a série Adler chega em Beecher's Hope, revelando ter uma pista sobre o paradeiro do Micah. A loira tem um forte desejo de vingança por tudo que o Micah fez, principalmente em relação ao Arthur. Assim, ela convida o John para juntar-se à sua jornada em busca de vingança. Em toda essa situação, a pessoa mais lúcida é de longe a Abigail. Assim como o Arthur, a morena sabia que nada de bom poderia sair daquilo, já que ir atrás do Micah colocaria tudo que eles haviam conquistado em risco. Mas, novamente, o John decidiu ignorar o pedido de uma pessoa querida, dando mais ouvidos aos seus sentimentos impulsivos do que à razão. Por razões de enredo, eu até entendo a decisão do John, já que a missão é uma das mais épicas de toda a franquia, com o John subindo Mount Hagen e dando fim ao cara que foi algoz de um dos maiores protagonistas da história dos videogames. Mas deixando isso de lado e olhando pelo lado prático e realista, se chega à conclusão de que essa missão de vingança não faz sentido nenhum. Além do próprio Arthur ter pedido ao John não olhar para trás, já se passaram 8 anos desde a sua morte. Nesse meio tempo, Micah criou uma gangue, protagonizando um reinado de terror ao lado de Cleet e Joe. E ao decorrer de quase uma década, em momento nenhum o Micah se preocupou com o John. Ou seja, até mesmo o Micah seguiu em frente e não olhou para trás. Ele preferiu se preocupar em estabelecer um novo grupo para arquitetar um plano de resgate ao dinheiro de Blackwater. Se ele fizesse igual o John e desse voz às suas emoções, se preocuparia muito mais em caçar o irmão de Arthur e dar um fim à família Marston. Mas, como sabemos, isso não aconteceu. You shot me. Com a missão de vingança concluída, a vida do Micah finalmente é ceifada e o John embolsa $20 mil, o equivalente a cerca de $670 mil nos dias de hoje. Desse dia em diante, o John não precisaria se preocupar com mais nada além da felicidade da sua família. E isso até acontece por um breve período de 4 anos, mas depois disso a sua família é capturada pelo Edgar Ross e os eventos do Red Dead Redemption se iniciam. Mas a dúvida que fica é a seguinte: como o Edgar Ross, que agora é um agente do recém-inaugurado FBI, conseguiu localizar o John Marston? Apesar de parecer uma pergunta complexa, a resposta pode ser facilmente encontrada ao assistir os créditos finais do jogo. Além de mostrar o destino de vários membros da gangue Vanderland, as cenas também documentam a longa investigação conduzida por Edgar Ross, que junto do seu novo parceiro Archer Forhan, visitou todos os lugares que o John deixou vestígios durante o epílogo. A primeira parada da dupla foi no Mount Hagen, onde encontraram o cadáver do Micah Bell III, um dos maiores criminosos de 1907 e que certamente estava causando dores de cabeça ao FBI. Ao testemunhar essa cena, eu tenho certeza de que o Ross teve um estalo na sua mente, já que a única pessoa que poderia ter alguma razão para fazer isso era justamente o John Marston. A partir desse momento, eles foram atrás de respostas para assim localizar o John e conseguir colocar o seu plano de coação em prática. Após o Mount Hagen, a primeira parada de Ross foi
foi na cidade de Strawberry, onde recentemente um dos maiores aliados de Micah foi enforcado. Ao interrogar o xerife da cidade, o Ross descobriu que o algoz de Cleet foi um trio de pistoleiros, constituídos por uma loira, um indígena e um homem branco com cicatrizes no rosto. Com essa descrição, o Ross sabia que estava trilhando o caminho certo. A segunda parada dos federais foi no salão de Valentine, onde a dupla interrogou o barman e alguns clientes. Ao questionar se tinham testemunhado algo fora do comum nos últimos tempos, descobriu que uma loira havia esfaqueado um homem recentemente. No meio de toda a confusão, um homem branco com cicatrizes no rosto foi o responsável por contê-la. Para quem não lembra, isso aconteceu durante a missão Um Emprego Lucrativo. Com os vestígios de Valentine, a terceira parada de Ross foi na cidade de Rhodes, onde ele fala com o dono da carruagem. Lá ele obtém mais pistas sobre o paradeiro de John e Sadie, já que há pouco tempo eles participaram de uma verdadeira chacina na cidade durante a missão Um Favorzinho para um Velho Amigo. Nela eles prendem o famoso Ramon Cortez, notório membro da gangue mexicana Del Lobos. Na missão, a dupla se envolveu em um grande tiroteio na cidade, quando a gangue de mexicanos tentou resgatar o Ramon da cadeia. Durante a confusão, a prisão da cidade foi explodida e um grande acervo de cadáveres foi deixado nas ruas. Apesar do John não ter feito nada de ilegal, isso certamente chamou muita atenção dos federais e atraiu Edgar Ross até Rhodes. Ao investigar essa chacina, o federal pôde encontrar um ex-membro da gangue Vanderland que agora conduzia o armazém geral da cidade. Apesar do Pearson não ser publicamente conhecido pelas autoridades, o quadro da gangue na sua loja denunciou a sua identidade. A foto estava em plena vista, o mostrando com todos os outros membros da gangue, incluindo os chefes Dutch Vanderland, Hosea Matthews e Arthur Morgan, trio que era notoriamente conhecido com grandes cifras ofertadas pelas suas cabeças. Nesse momento, Pearson teve toda a sua nova vida ameaçada pelo Ross, que lhe ofereceu liberdade caso ele entregasse o John. E por ironia do destino, o John havia lhe visitado há pouco tempo, revelando que estava morando em um rancho em Beecher's Hope. Mr. Marston, I was wondering if you'd be back. How you been? Oh, ticking along. Where is it you're based now again? I was, thinking I might send you a letter. Some things I wouldn't want Ethel to, overhear. It's a place called Beecher's Hope in Great Plains. West Elizabeth. Okay, good. So, what can I help you with today? Tudo isso nos leva ao momento final, quando Edgar Ross finalmente consegue localizar o John Marston. Ao ver o John vivendo tranquilamente com sua família, o Ross teve a certeza de que o seu suspeito não iria para lugar nenhum. Então ele pôde partir e continuar a sua investigação, localizando mais membros remanescentes da gangue, o Bill Williamson, Javier Escuela e Dutch Vanderland. A busca pelo trio levou os 4 anos entre o fim do Red Dead 2 e o começo do Red Dead 1, com o enredo do primeiro jogo iniciando com o John saindo de um barco acompanhado de Ross e Forhan. E o que acontece depois disso é história. Mas o interessante aqui é pensarmos sobre como a vida do John poderia ter desenrolado caso ele tivesse seguido o conselho do Arthur de não olhar para trás. Com não olhar para trás, o Arthur estava dizendo para o John não se preocupar com o passado da gangue e vinganças. E seguindo esse conselho, o John teria concordado com a Abigail, dizendo não à série e se negando a ir atrás do Micah. E caso tivesse feito isso, muito provavelmente o Charles e a série morreriam, com o Micah permanecendo vivo e o Ross nunca encontrando seu esconderijo no Mount Hagen. Mas isso é apenas um grande e se, já que o Charles e Sadie ainda poderiam ser bem-sucedidos no seu plano, com a investigação ainda acontecendo e o Ross descobrindo que o John estava vivo, já que mesmo não indo ao Mount Hagen, ele ainda participou de todas as confusões em Valentine e Rhodes. Mas nós também podemos fazer uma análise um pouco mais profunda, supondo que de fato ele seguiria o conselho do Arthur à risca, levando a sua família para o mais longe possível daquilo tudo, ignorando os laços com os antigos membros da gangue. Mas eu tenho que admitir que não consigo criticar o John em ter tomado essa atitude, pois dar as costas aos seus amigos e principalmente ao Arthur seria algo bem errado de se fazer. Por muito tempo o Arthur criticou o John por ter abandonado a sua família por 1 ano, e certamente o John não gostaria de cometer esse erro 2 vezes. Imagina o seguinte, você como jogador gostaria menos ou mais do John caso ele tivesse se negado a vingar a morte do
Arthur? Bom, eu acredito que a resposta seja quase unânime. Nós ainda podemos mergulhar mais a fundo nesse caso, analisando melhor as consequências de o John não ter seguido o conselho do Arthur. A primeira e mais óbvia seria o fato de que ele provavelmente não teria morrido pelas mãos das autoridades, sendo traído pelo Edgar Ross. O mesmo também não aconteceria com o Uncle, mesmo com seu forte lumbago. Mas o principal, pelo menos pra mim, é que o Jack não teria seguido os mesmos passos do seu pai, se tornando um fora da lei. Eu acho que essa era uma das principais preocupações do Arthur e provavelmente do John, já que nos seus últimos momentos com Abigail e Jack, quando está os colocando no cavalo para fugir, ele repete o mesmo conselho que o seu amigo e irmão lhe deu há 12 anos atrás. Come on. Now listen. Jack, Narlin, get on this horse. Get out of here. Go find a place to hide. You're coming with us, Paul. I'll catch up. You keep riding and don't look back. And don't be worried about me, you hear? Now get going. You stay out of trouble, John. Ain't no trouble, Abigail. Ain't no trouble. I love you. I love you. Now go! Get! Keep riding and don't look back. I want you to not look back. Like I said. Ou seja, senhoras e senhores, assim como o Arthur em 1899, o John finalmente teve uma epifania e entendeu tudo aquilo que o seu irmão havia lhe dito há 12 anos atrás. Nos seus momentos finais, ele se arrependeu de não ter seguido esse conselho. A pena é que o John atingiu essa compreensão tardiamente, quando Ross já estava à sua porta para dar o golpe de misericórdia. Muito louco ver que toda a história de desgraça do John poderia ter sido evitada caso ele tivesse simplesmente escutado um conselho que lhe foi dado há 12 anos atrás. É por essas e outras que o Red Dead é simplesmente a melhor franquia da história dos videogames. Mas me fala aí, tu concorda com essa teoria que eu acabei de apresentar ou acha que não tem nada a ver? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Os inscritos mais antigos podem ter percebido, mas esse vídeo foi um remake de um vídeo que eu postei aqui no canal em janeiro de 2021. Eu fiz algumas adaptações no roteiro e melhorei alguns pontos, deixando esse assunto mais completo e com mais qualidade técnica, já que o canal melhorou muito ao decorrer desses 3 anos e meio. Então, caso tu tenha curtido o remake e queira dar uma força pro OEG, larga o like aí no vídeo e considera juntar-se ao seleto grupo de membros do canal do OEG. Além de aparecer na lista de apoiadores, tu ainda tem acesso antecipado aos novos vídeos do canal, ingressa no grupo exclusivo de apoiadores no Discord e concorre ao sorteio de 4 canecas do canal do OEG. Mas caso tu prefira comprá-las, saiba que eu finalmente lancei a loja com os canecos do OEG. Lá tu encontra uma variedade de 4 canecas, com cada uma sendo mais linda do que a outra. Só corre e garante logo a tua, pois eu já vendi quase a metade do estoque. Basta clicar no link fixado no topo dos comentários. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!